Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano. Pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta Podcast. Hoje temos a honra de receber o advogado Dr. Morandi, atuante, professor universitário, presidente de comissões aqui na 15ª subseção da OAB de Macaé. E temos a honra de recebê-lo aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fique à vontade para fazer suas considerações iniciais aí. Considerações iniciais? Nossa, que formal, meu Deus. Então, Luan, primeiramente, agradecer pelo convite. Acho que, assim, um espaço como esse, para a advocacia aqui em Macaé, né, não só advocacia, assim, eu exerço um papel aqui que também é um papel acadêmico, a gente vai chegar para falar nisso também, mas para a advocacia um espaço como esse é fundamental do meu ponto de vista, né? Não só a divulgação do trabalho da OAB, mas o trabalho que é desenvolvido pelos advogados, colocar a advocacia na sociedade, né, em diálogo com a sociedade. Isso tem bastante a ver com as minhas atividades na OAB, né? Exato. Meu nome é Morandi, né? Você falou corretamente, mas assim, eu tô acostumado, quem estiver assistindo, né? Eu tô acostumado pra caramba com o erro. Fiquem tranquilos, nem considero mais um erro, né? Já é um novo batismo, então, assim, já tive aluno que me chama de Munrado, Thundercat, Marrone. Aí eu não sei se é o Marrone do Bruno e Marrone ou se é o Marrone lá do Loucademia de Polícia. Rapaz. Que lá eu tenho muito aluno novo, né? Eu acho que não é o Marrone lá do Loucademia de Polícia. Mas você canta também como o Marrone cantou, não? Não. Longe disso. Pelo menos a voz de locutor tem, né? Ah, tem a voz, não sabia não. Eu enrolo no violão, mas assim, então só pra enrolar mesmo, porque a arte, né? A arte tá na vida, é bom, né? A gente gosta. É bom assim, doutor. Eu tive conversando na semana passada com o doutor Tiago Ameri, vice-presidente da OAB aqui de Macaé. Ele falou algo que até me chamou a atenção, né? Falou, Luan, Macaé são mais de 1.600 advogados linkados à 15ª subseção e, poxa, você foi um cara que teve essa iniciativa de trazer esse espaço para a categoria, né? Então, assim, nosso projeto inicial é justamente esse, é dar uma visibilidade aos colegas de profissão, falar de uma forma mais técnica e também esclarecer, né, questões aí populares aí, referente ao nosso meio jurídico, né? Mas, doutor, fala pra gente, doutor, você quanto tempo advogando, se formou aonde, de onde? Fala aí. Então, na verdade, vamos começar pelo final da sua pergunta. Eu sou paraibano. É mesmo? Sou de Campina Grande, a despeito de não ter o sotaque, né? Infelizmente não tenho o sotaque que eu gostaria de ter, o sotaque dos meus pais. Acho bonito, né? Eu acho que é uma marca muito interessante em ser nordestino. Minha família é uma família de retirante, por assim dizer, né? Só que é uma família de retirante de classe média. Então é algo bem diferente do que tem lá no Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Que é uma outra realidade de pobreza, de miséria. Não foi a minha família. Classe média, baixa, assim, veio pra cá. E aí foi construindo a vida, enfim. Mas eu sou radicado aqui. Então eu tenho uma relação com a cidade, que é uma relação, posso dizer assim, mais profunda, né? Do que algumas pessoas que Macaé tem uma característica, né, de serem pessoas que apenas transitam aqui. Vem aqui, né, trabalha e vai embora. Não, eu sou radicado aqui e inclusive eu sou, como eu posso dizer, prata da casa da UF, né? Em que sentido? Eu fiz a minha graduação na UF e o meu mestrado foi na UF e agora eu estou no doutorado também lá. Então, assim, em termos de formação, a minha mentalidade jurídica, por assim dizer, ela é bem calcada numa formação que a UF ofereceu para mim, ofertou para mim. O que significa isso? O que eu estou querendo dizer com a formação que a UF me ofereceu? Formação interdisciplinar. Então, assim, eu, por exemplo, tive aula com antropólogo, tive aula com sociólogo, né? Então, para a formação jurídica, via de regra, as pessoas não valorizam muito isso. Como que é importante a gente ter um olhar um pouco mais amplo do direito
para além do dever ser. Tá, o que eu quero dizer com isso, né? Vou dar um exemplo concreto, que tem uma pesquisa interessante do Roberto Cantes de Lima com a Bárbara Lupetti. Todo o manual de Código Civil que a gente pegar aí para ler vai estar falando da importância da oralidade. E tem pesquisas no campo da antropologia jurídica, da sociologia jurídica, que esse artigo deles demonstra isso, que entrevistaram vários juízes, e os juízes, na verdade, esses juízes da vara civil lá na capital, algumas varas cíveis lá da capital, eles demonstraram uma total, assim, não é desrespeito, mas no sentido de não considerar, não gostar, não apreciar dentro do processo, dentro do feito. Isso tem um artigo, quem quiser pesquisar pode ver, é Bárbara Lupetti e Roberto Cantes de Lima, né? Oralidade, se botar assim vai achar no Google. E eles demonstram assim, olha, na verdade os juízes têm uma prática que é totalmente distinta daquilo que está na teoria. Como é que fica isso, né? Nós, enquanto juristas, a gente tem que saber desse tipo de informação até para trabalhar. Peraí, vai ser importante eu não produzir essa prova oral? Será que não vai desgastar minha relação nesse processo, tal, que eu quero produzir? Eu estou mais frágil ou não? Então o conhecimento científico, né, que vem, por exemplo, desses campos das ciências sociais, são muito importantes para a nossa atuação jurídica, mesmo para o advogado que está ali na linha de frente, que essa é a realidade. Né? Quem está na linha de frente, e por isso que é louvável o seu trabalho aqui, né, é o advogado. Né? E aí a gente tem lá como requisito em concursos públicos a necessidade da pessoa ter prática jurídica. Isso não é à toa. A prática jurídica da advocacia que permite o camarada, quando estiver do outro lado do balcão, saber como é que é a realidade do advogado. Quando estiver lá no gabinete, saber a realidade do advogado. E assim, a gente tem... Eu tenho essa pegada de refletir um pouco além do que é o meio jurídico, da análise dogmática jurídica, né? Eu busco assim, levo isso para a sala de aula e tal, mas voltando para a apresentação, né? Importante, né? Então assim, aí nesse meu mestrado eu fui discutir, né? Fui pesquisar sobre grafite, para você ter noção como é que tem uma abertura cognitiva diferente, assim, para olhar o mundo, para olhar o direito, né? Então, fiz uma pesquisa aqui em Macaé, analisando as práticas dos grafiteiros aqui em Macaé, que, via de regra, atuam na ilegalidade, mas são compreendidos socialmente como atuando legalmente. Frase difícil, né? Explico. A sociedade acha que o grafite realizado na rua ele é lícito, que tem autorização, mas, via de regra, os grafiteiros atuam sem autorização. E nem por isso a sociedade repudia eles, como repudia o pichador. Então isso está no direito, isso é uma discussão jurídica, né? Que não está só no escopo ali do que está na lei, um crime ambiental, tal. Então assim, essa é a minha reflexão, né? A reflexão que eu produzi no mestrado e agora no doutorado pretendo aprofundar, olhando para dinâmicas violentas, tal, que tem na rua, né? E aí, atualmente, eu tô trabalhando lá na Estácio, enquanto professor. Eu estive enquanto coordenador lá da Estácio. Qual uma disciplina? Enfim, né? Universidade, né? Universidade. Já peguei algumas disciplinas, né? Lá, né? No semestre passado eu peguei 6, então foi um número elevado já, de 6 disciplinas, né? Da minha área mesmo, eu sou da criminal. Então a minha formação, até pela minha pesquisa e tudo mais, a minha especialização também é nas ciências criminais. Eu dei aula de teoria do crime, teoria da pena e prática penal. Mas assim, a gente tem um corpo docente, na minha opinião, que preciso destacar isso aqui, né? Aproveitar também o espaço, um corpo docente muito capacitado, inclusive para trabalhar eventualmente em outros campos, né? Eu não sei se o Thiago mencionou aqui o Sagioro, que é um, assim... um amor de professor, né? O Sagioro, enfim, né? Fora da curva, né? Eu queria ter essa moral, né? Eu queria, né? Eu tô aguardando ele aqui, eu já falei, acho que é o segundo ou terceiro podcast que eu falo, doutor, tô aguardando. Ele tá fugindo, mas já acabou. Mineiro, né? Ele dá esse jeitinho assim, né? Que cativa a gente, mas tem que puxar pra ele vir aqui, né? Igual a gente tem ele na ESA, né? Escola Superior da Advocacia, inclusive eu tô com alguns projetos pensando com ele, né, em relação à ESA, depois, se for possível, também comento. Mas assim, a gente tem professores como o Rodrigo Sagioro, tem também uma colega que entrou agora lá, a Carolina Lopes, que assim, ela é doutora pela PUC, uma formação sanduíche. O que é isso, sanduíche? Ela fez parte do doutorado aqui no Brasil e parte lá fora. Temos pessoas como a Catarina, que tem uma formação também assim... Gente muito boa, né? Gente boa demais, acho também uma pessoa interessante para trazer aqui, para trazer um... Marcar com ela também, a gente vai trazer. Também é que nem eu, vai falar com força, né? Vai embora falando, né? E aí, assim, eu dei essas disciplinas no semestre passado, mas também dei outros que não são da minha área, né? Esse semestre também, por uma questão de organização do cronograma do quadro de horários e tal, eu peguei prática penal, mas eu tô com outras disciplinas que não são tanto da minha área, mas que na minha formação acadêmica foi muito consistente, né? Em direito civil e tal, que é, inclusive, o que paga minhas contas, né? Na maior parte das vezes. A gente sabe que na área criminal tem outras nuances para captação de cliente. Exato. Eu falo isso com os alunos, eu falo com eles o quê? Assim, olha, aprende direito civil, pessoal. Porque o que vai aparecer de ação de família, que, por exemplo, eu não tinha essa pretensão, né? Eu tô formado eu formei em 2013, metade de 2013. Aí peguei a carteirinha só em 2014, porque, enfim, tive algumas questões.
Mas já tinha passado, no nono período tinha passado, que eu queria eliminar a OAB, eu não queria advogar. Né? Eu sou daqueles que miraram primeiro em concurso e depois foram advogar. Não no sentido de segunda opção, não foi isso, eu só não me via advogando, eu acho que eu não tinha coragem para advogar. Não tem ninguém na família, na advocacia, minha família é de outra área, né? Então eu olhei para a advocacia com certo medo. Tentei o concurso da Polícia Federal de 2014, passei, só que eu perdi no exame médico e no psicotécnico. Né? Então não está diante de um doido, fica tranquilo, né? Não é um maluco que está aqui. Aliás, né, destacar para o pessoal que não sabe, não sei se o pessoal sabe, mas o psicotécnico não avalia se você é maluco, tá, pessoal? Não é isso que está em questão. Se você é doido, não é isso, tá? Analisa se você está no perfil profissional para o cargo. Entendi. Né? E aí eu consegui reverter a decisão do exame médico, mas não consegui do psicotécnico. Cheguei a fazer o curso de formação, passei 5 meses lá em Brasília, na NP. Eu estive lá na Depol, né? A Depol da NP, Academia Nacional de Polícia. Eu sei que eu também gosto, eu tenho um sonho, né? Então a gente fica meio interagindo com isso, né? E assim, foi uma vivência muito importante para mim, tá, Luan? Essa experiência, assim, porque, como você bem destacou aí, a carreira policial ela tem um público específico, né? E é um público diferente do que normalmente eu dialoguei. Normalmente dialogo e fui dialogar lá, né? Em que sentido? Muita gente oriunda das forças policiais, ou seja, muitas pessoas que vinham da PM, da Polícia Civil, de todo o Brasil. Essa migração, né? Eu percebi isso também. Doutor, agora, o senhor hoje está em Macaé, mas acredito que o senhor deve advogar numa vasta extensão de terra aí, porque com essa modernização do processo digital, a gente consegue ir até qualquer lugar desse país nosso, né? Mas quais são as áreas de atuações hoje aí? Então, o que eu mais atuo hoje é crime, violência doméstica e família, né? Entendi. Então, assim, até esse é um dos motivos, né? Primeiro, esses 2 primeiros que eu falei, né? De crime e violência doméstica, da minha afetação na minha atuação na OAB, com a Comissão de Direitos Humanos. Eu estou à frente de 2 comissões, que é a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão OAB vai à escola, então eu trago isso, consegui montar uma equipe consistente, assim, uma equipe legal. Na verdade, eu falho muito mais do que minha equipe, né? Que louvar, né? Assim, agradecer a contribuição que alguns colegas tiveram, né? Por exemplo, o Rix Bersol, não sei se você conhece, Ana Clara Carreira, enfim, são vários, Flávia Monteiro, assim, alguns colegas que chegaram nesse trabalho e a gente conseguiu cobrir, assim, por exemplo, na atuação na Comissão OAB vai à escola, a gente já foi em diversas escolas aqui em Macaé. E qual é a atuação dessa comissão? Que para eu é até novidade saber, eu não sabia que existia, não. Agora, não sabia que existia o OAB vai à escola, eu sei que são 25, eu ia falar que são 25. Tem comissão pra caramba, né? Então, tá, vamos lá. Vou tentar segmentar para poder falar primeiro da OAB vai à escola, isso, que na depois verdade a gente vai pra cereja, né? Direitos humanos é a cereja. A polêmica, né? Sempre. Esse é um dos pontos nas escolas, né? Porque assim, vamos lá. Eu penso que o tema de direitos humanos, que é um tema que eu tenho, como eu falei, né, tenho uma afetação, tenho um carinho por esse tema, ele é um tema de muita controvérsia por desinformação, basicamente. Né? Principalmente quem tem formação jurídica, uma formação consistente, consegue visualizar o como que tem distorções. Né? E tem várias vias de enfrentamento dos temas de direitos humanos. Vou dar um exemplo aqui. Movimentos sociais. Tem movimentos sociais que se organizam para lutas políticas, né? Em termos de direitos humanos. Tem atuação através de partidos, né? Vai ser parlamentar, enfim, tem várias vias. Eu optei por uma via de enfrentamento pedagógico. Em que sentido? Ir às escolas, ir até o cidadão e fazer o esclarecimento jurídico sobre temas controversos, né? Em especial temas de direitos humanos, mas a gente também já discutiu sobre outras coisas nas escolas, tipo bullying, né? Por demanda das escolas. A gente também foi discutir o que é violência, né? Então, a gente discutiu, primeiro fez uma capacitação interna para discutir os temas, aí preparamos o material, demandou... Já fica na pauta aí para próxima a gente marcar sobre esse assunto aí. Pode contar comigo, pode contar comigo. Um assunto que está em evidência aí, é bom a gente... Ainda mais em Macaé, né, que tem alguns eventos envolvendo bullying, principalmente o bullying que a palavra virtual, ela indica pra gente uma ideia de como se não fosse real, concreto, como se não se materializasse na vida, né? Crime virtual tem consequências concretas, né? O bullying realizado no ambiente virtual e nas escolas isso tem acontecido, infelizmente, bastante. Desde divulgação de fotos íntimas, até o que a gente tinha na nossa época presencialmente, né, que a gente naturalizava, mas algumas eram consentidas, outras eram violentas, né, a gente tem que saber que tinha alguns momentos que ultrapassava esse limite, né, da brincadeira. E aí, muitas vezes, as diretoras, né, me procuram a comissão para levar assim, conhecimento, discussão. Porque, assim, tem pesquisa que mostra que nesse tema do bullying, da violência escolar, da violência com a juventude, não prende, né, encarcera, ou sei lá, medida socioeducativa, não é isso que resolve. O que resolve é
divulgação, é conhecimento, é roda de conversa, é palestra, explicação sobre os danos causados pelo bullying. Mas voltando aos direitos humanos, vou dar um exemplo diferente do enfrentamento que eu faço. O enfrentamento que eu faço é um enfrentamento pedagógico, como eu falei. Existe, né? E eu lembro que no podcast que o Thiago veio, ele falou, vocês falaram um bom tempo assim de anuidade, né? Que é um tema doloroso para quem quer advogar. É um tema caro pra gente. Já entra devendo na profissão, né? Nossa senhora, assim, vamos fazer um parênteses bem breve, né, pessoal? Sim, a anuidade é bem cara, consideravelmente cara, mas esse mais não é para dizer ignorem isso não, assim, mas pensem em outras profissões, outras classes. Minha esposa é psicóloga, eu observo o CRP como tem menos estrutura do que a OAB. E a gente vê na internet tanta gente dando orientação, enfim, se portando como se psicólogo fosse sem ser, né? Com uma postura irresponsável, que se fosse na advocacia, embora aconteça, mas é exceção, a OAB logo atua, logo representa. Fora a estrutura que o Thiago já comentou aqui, né? De sala para atendimento. Como eu falei, não tinha ninguém na advocacia. E brigar pela classe, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Eu não vou fazer essa comparação, mas como se fosse um sindicato, já até fazendo. Porque o advogado, ele, por mais que muita gente não perceba, mas ele sofre muitas violações aí. Então, posso contar asinha? Posso contar asinha? Né? Eu vou pegar um teminha bem breve. Né? Eu falei que atuo com violência doméstica. Né? Quando eu falo atuo com violência doméstica, não é que eu agrido ninguém, não, tá? Assim, deixa bem claro. Deixa claro. Só pega o corte desse imagina o Morrande, o professor, enfim. Assim que eu comecei a advogar com violência doméstica, né? Uma cliente me procurou e a situação que ela estava vivenciando era de violência psicológica. Eles saibam, né? Violência psicológica, desde o stalking, que é a perseguição e tal, e a perseguição camarada fazer em ambiente virtual. Fazer publicações com muitas curtidas, muitos compartilhamentos, coisa da internet, né? Que quem não sabe, pessoal, que tá na internet nem sempre é verdade, tá? Nem sempre é verdade. Enfim, na maior parte das vezes é mentira, né? Enfim. Aí ela começou a sofrer de transtornos decorrentes dessa perseguição que ele fazia. E tinha laudo, tinha provas das publicações, embora a lei não exija isso. A lei Maria da Penha não exige isso, né? E aí o que acontece? Eu fui acompanhando ela, ainda inexperiente, acompanhando ela a sede policial, e o policial se recusou a fazer o registro de ocorrência. Não quis fazer o registro de ocorrência, isso é um sábado de manhã, né? Tem o nome do policial, enfim, aí ele falou, não, você precisa ter prova. Eu falei, olha, a lei não exige isso. A lei não exige isso. O que o senhor está exigindo? O senhor pode me dar por escrito? Não vou dar nada por escrito, não. E eu, diante do cliente, né? Isso é uma violação evidente, não tem discussão sobre a violação ali. Eu ainda saí, peguei todos os documentos, voltei lá, aí era um outro policial, você sabe, tem essa dinâmica, né? Nesse momento era uma policial mulher, também se recusou a fazer registro de ocorrência, e para completar ainda virou para mim e falou assim, não, doutor, o senhor que não quer trabalhar. Sábado, 8 horas da manhã, pessoal. Advogado não gosta de acordar cedo, não, tá? A gente não gosta, não. Não é final de semana, né? Não é final de semana, pelo amor de Deus, sabe? Tira o pé do meu sábado. Eu convoquei, na época, a prerrogativas, e infelizmente a gente tinha prerrogativas frágil. Né? Isso faz Por isso muita diferença. Faz muita diferença. A prerrogativa, quem estava à frente na época, diligenciou apenas informalmente. Ou pelo menos foi o que me passou. Nem sei se diligenciou efetivamente. Não quero aqui presumir a má-fé, mas eu sei que não foi adequadamente. Isso é um fato. Por quê? Eu tive que, por outras vias, conseguir a medida protetiva para ela, né? Eu fui diretamente despachar o juízo, a lei permite isso, tá? E consegui a medida. Mas e outras pessoas que chegam à sede policial e não conseguem? Outras mulheres, né? E assim, tem vasta literatura sobre o tema. Exatamente. Sobre violência doméstica, como que muitas vezes nas instâncias jurídicas, né, em especial delegacia, a mulher é dissuadida, ela é convencida a não propor, a não representar. Ah, a senhora vai responder, se não conseguir provar, vai responder por denunciação caluniosa. Sendo que assim, ela quer uma medida protetiva, ela não está nem querendo. Se proteger, né? Se resguardar daquele possível agressor do agressor, né? Exatamente. E aí, só para concluir a história, o colega não diligenciou corretamente. Eu queria fazer o contraponto com a gestão que a gente tem atual na OAB. Assim, desde a atuação do Madison, né? Não sei se o Madison já veio aqui. Né? Já teve no outro programa que eu tinha. Nesse aqui eu tô aguardando ele também. O Madison tá complicado aí, ó, doutor. O Madison, ele fez um trabalho, eu consegui colaborar com ele, né? Em algumas situações, em especial, destacar uma, foi no Conselho Tutelar, em que um colega, né? Veja isso, ele acompanhando o cliente dele, como tantas vezes acontece na criminal, ele é criminalista, né? Nós somos comparados, equiparados ao criminoso. Ou pior ainda, ao crime, né? Como se nós estivéssemos atuando de forma condescendente, consentindo com o crime. Não é essa a realidade, né? A gente está defendendo a lei, o advogado está defendendo a lei. E ele não pôde acompanhar a oitiva do seu cliente. E aí a gente conseguiu, através das prerrogativas, né, levar a termo, documentar. Isso possibilita para o advogado anular o ato.
Na verdade, essa cultura de violação de prerrogativas do advogado mais atrapalha o trabalho do judiciário do que contribui, porque a função do advogado é essencial à justiça, indiscutivelmente, né? A gente quer preservar o cumprimento da lei, ampla defesa, contraditório, tal. E aí, nesse caso, penso eu que o relatório da comissão contribuiu. Hoje, se eu não me engano, a comissão está sendo tocada pelo Thiago Américo. Isso, né? Ele que está na frente. E assim, doutor, complementando, né, o que o senhor tem falado aqui, eu tive, assim, tenho visto muito, assim, muito atuante essa nossa gestão da presidente Ana Gleice nesse sentido, principalmente a comissão, né? Até falei com ele, teve uma oportunidade que a gente esteve conversando com o delegado aqui de Macaé do 123DP, né, doutor Pedro, e justamente levando essas demandas dos advogados. Como, por exemplo, um local para conversar com o cliente que não tem. Não tem. Você vai conversar com o cliente, às vezes o cliente quer falar alguma coisa para você ali, pô, já tem, o inspetor já está aqui, a vítima está ali no saguão. No então, famoso assim, chiqueirinho ali, né? Você fica ali na frente então, assim, e o camarada do lado vendo, né? Exatamente. Então, assim, fica uma situação complicada. Mas, doutor, falando um pouquinho agora da sua parte de magistério ali, né? De professor, da onde surgiu essa vontade, esse desejo, essa vocação aí? Então, como eu falei, né, eu fui na faculdade, eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Eu vou dizer qual foi o marco. Quando eu fui estudar TGP, Teoria Geral do Processo, Ada Pellegrini, né? Eu inventei de comprar aquele livro dela de Teoria Geral do Processo. Eu queria desistir da advocacia. Eu li do direito, né? Não é nem da advocacia, do direito. Na época eu nem pensava em advocacia. Eu, não quero isso, tal, queria desistir. Aí conversei com a professora e aí ela falou, Morandi, só a formação jurídica ela é ótima, porque você tem muitas possibilidades. Né? E porque eu não me identificava com a advocacia, principalmente porque eu não tinha ninguém, queria ressaltar isso, né? Porque assim, hoje eu sobrevivo da advocacia, sobrevivi muito tempo da advocacia, né? O magistério contribui, evidentemente, com a minha renda, né? Sim. Mas a advocacia é um caminho viável, né? A gente tem que vender esse peixe da advocacia para quem tá chegando, em especial o fortalecimento da classe, né? Quando a gente fortalece a classe, a gente fortalece a advocacia, né? Por consequência. Por isso chamou a atenção da atuação dos sindicatos, né? Isso, que, sim, historicamente meio que se perderam em algum ponto, tal, mas que é importante esse espaço ser ocupado em defesa do trabalhador. Aí voltando, e aí eu durante a graduação ia desistindo, né? Aí fui convencido por essa professora e eu decidi, não, eu vou para academia, eu vou estudar e vou ser pesquisador. Então eu tenho essa marca de ainda que advogando, eu sempre me mantive estudando, sempre mantive, sim, eu quero academia, queria fazer o mestrado. A entrada no mestrado não é fácil, ela envolve não só estudo, mas o desenvolvimento. Vou usar uma palavrinha complicada bem brevemente, tá? Que um autor chamado Pierre Bourdieu, ele chama de hábitos, né? Existe um hábitos jurídico do advogado, a gente vê. Por que a gente usa terno? Por que a gente usa do nada um brocardo latino? A pessoa pega e fala uma expressão latina do nada. Assim, tem uma série de práticas que são estruturas que a gente absorve, né? Na academia é a mesma coisa. Por exemplo, você dificilmente vai encontrar na academia, na universidade, né, pesquisadores principalmente, afirmando coisas sem fundamentar. E eu queria voltar no tema lá da violência doméstica, porque infelizmente, recentemente, um advogado daqui da região, ele publicou um vídeo, não sei se você teve acesso a esse vídeo, em que ele presta um desserviço à advocacia e à situação da violência doméstica absurdo. E o vídeo já tem 20 mil visualizações por aí. Não tenho ciência ainda não. Sorte sua, né? Ele diz assim, só vou fazer aqui vou reproduzir o discurso dele nesse vídeo curto, raso e ruim, né? Ele diz que a Lei Maria da Penha está possibilitando a prisão errada, né, equivocada, ilícita, de diversos homens, porque a mulher ela quer se locupletar, ela quer ganhar dinheiro em cima disso. Eu vi, agora eu tô lembrando. Eu gostaria que esse colega apresentasse os dados dele, né? Eu não vou dizer o nome dele, assim, não só por uma questão ética e tal, mas assim, também para não dar palco. Porque infelizmente se eu digo, eu falando aqui, a pessoa vai querer ir atrás, tal. Na verdade, seria interessante um convite direto a ele, né? Mas com um contraponto aqui, aí já indico uma pessoa, se for 2 pessoas, na verdade, a doutora Raíza, né, que é da OAB Mulher, e uma pessoa da minha comissão, que é a Ana Clara Carreira, né, que hoje em dia ela atua como advogada no CEAM, e essas foram pessoas que me procuraram, né, enquanto Comissão de Direitos Humanos. Morandi, olha isso aqui, né? Homem, né? Homem. Infelizmente, a gente tem essas figuras que fazem esse desserviço. Lembrando, não é um desserviço só do ponto de vista social. Isso, assim, é ruim para nossa classe, pessoal. Quando a gente tem um advogado, fez graduação, é reconhecido na cidade e tal, informando algo assim, poxa, só a Ana, que trabalha no CEAM, ela me disse que tem dia que ela atende 11 mulheres com violências desde psíquicas, né, psicológicas, a violências físicas, assim, gravíssimas. Então, assim, a que serve esse discurso, né? E quais são os fundamentos desse discurso? Quais são os dados? Qual a pesquisa? E aí, já na contramão, né,
mostrando o fundamento, para quem quiser uma leitura que não é de pesquisa quantitativa, né? Ana Paula Ciamarello começa com S-C-I, amarelo, com 2 L's, né? Ela tem um trabalho excelente sobre como gênero importa em dinâmicas no judiciário, né? Principalmente violência doméstica. Esses fatos que eu comentei aqui e tal. Então, assim, seria interessante uma pessoa como essa, né, dizer, de onde você está tirando? Isso. A gente deveria ter mais coragem socialmente, né, ainda mais no direito, de dizer, não, doutor, por favor, de onde você está tirando isso? Né? E aí na academia, lembrando, voltando para o que eu estava dizendo, né? Dificilmente você encontra um acadêmico, alguém que pesquisa, tal, falando sobre um determinado assunto sem referenciar. Entendi. Assim como o advogado vai ter que referenciar na lei, no dispositivo. Então, ali que foi o precursor do seu desejo de ser, né, exatamente, ali, né? Então, pô, e aí dar aula, né? Além de pesquisar, que eu gosto agora, da assim, aula. Descontraindo um pouquinho, tá sendo a hora de se vingar porque te perseguiram quando era aluno ou é de boa com os alunos? Né? Assim, a gente tem uns alunos. Gente. Não, brincadeira boa, mas meio real, tá, pessoal? Porque assim, tem uns alunos que perdem, né? Desde o que me chamou de Marrone, tá? Eu tô lembrado. Matheus, eu tô lembrado de você, tá? Deu ruim, Matheus. Tô usando Matheus, gente boa. Mas o que acontece? Eu tive essa professora, por exemplo, que é a Fernanda Pimentel, que é uma professora excepcional, direito civil. Como eu falei, direito civil foi uma formação consistente, foi ela a responsável. Hoje é diretora da Faculdade de Direito lá de Niterói. Então, tipo assim, isso já... Eu tive ela como uma boa professora, mas tive professores, assim, como toda universidade, que Deus me livre, né? Deixa eu ver, eu não consigo dar exemplo assim de coisas que tinham na universidade, mas você consegue imaginar, né? Mas você dá um exemplo lá que esse, graças a Deus, a universidade tirou. Ele passou por um processo de um PAD, né? E terminou pedindo exoneração. Ele decidia mostrar fotos de mulher nua para as alunas no celular, esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu tento fazer um movimento que é não sádico, entende? Eu não tive... Por exemplo, não tive professores advogados que falassem sobre advocacia, que indicassem a advocacia como um caminho. Eu sou um professor advogado, então o que eu mais faço em sala de aula é vender o peixe da advocacia, né? É o que paga minhas contas. Exatamente, né? Não, eu tô perguntando porque, assim, eu falo que eu sempre tive desejo também de ser professor, né? Eu gosto muito de ensinar, né? Aqui, doutor, fica à vontade, vou pegar mais água. E o que acontece, doutor? Uma vez eu estava no ensino médio, o professor que eu tinha de geografia, não vou falar o nome dele aqui, senão ele volta e me persegue de novo, né? Nessa altura. Aí uma vez eu fiz uma prova de geografia, tirei 10. Aí falei, poxa, não é que eu sou inteligente, mas consegui achar aquele 10zinho sofrido, né? A professora foi corrigir minha prova, começou lá a falar, falou, você tirou 10. Menos um ponto é pro professor, menos um é pra Deus, sua nota é 8. Assim, desculpa, né? Pelo amor de Deus. Aí ele falou, não vou te dar 10, vou ficar com 8. Não, assim, eu fiquei olhando aqui, tipo assim, tava levando a zoeira, mas fez, realmente fez, né? Então, assim, mas eu admiro a carreira, né? A vocação, melhor dizendo, de professor, porque não é todo mundo que tem o dom de ensinar, né? Tem gente que sabe muito, mas não sabe ensinar. Sim. Mas, doutor, vamos fazer uma pausa aqui, só vou fazer um anúncio dos nossos patrocinadores. Show. E em seguida a gente já entra aí no assunto, né? Não é polêmico, um assunto aí que muita gente, né, questiona, que é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, tá bom? Show. Pessoal, então, isso aí é nosso programa Direito em Pauta Podcast. Hoje nós temos a honra de receber o doutor Mohamed. Pode errar, tá tranquilo. Mohand, eu sabia que era. Doutor Mohand, né? Professor universitário, advogado. E eu também queria fazer esse intervalo aqui para falar para você que tem sua empresa, seu empreendimento, fazer aqui o seu anúncio conosco, aqui o seu patrocínio, né? Enquanto você aprende aqui, as pessoas aprendem, teria uma referência de lugar para comer, comprar alguma coisa, móveis, fazer construção. Então, assim, você tem a oportunidade de estar aqui divulgando a sua marca, seu empreendimento conosco e também ajudando o nosso projeto a continuar vivo aí, levando conhecimento às pessoas e também dando oportunidade, né, para os colegas advogados e juristas, operadores do direito, falar um pouquinho do seu conhecimento de forma mais técnica e mais categoricamente possível para que as pessoas saibam de fato que é realmente a lei, porque o que mais acontece são as chamadas fake news, né? Então vocês que queiram aí ser nossos patrocinadores, entre em contato com a nossa produção aí via direct, tá bom, pessoal? Doutor, voltando aí, presidente da temida Comissão de Direitos Humanos. Fala pra mim, doutor. Ninguém te xinga na rua, não?
Não, pior que não. Pelo contrário, assim, é uma atuação que tem, sim, algumas críticas, né? A gente recebe algumas críticas, mas, como sempre, né? O tema de direitos humanos evoca uma série de desinformações. Vou só voltar brevemente para a atuação na OAB Vai Escola, né? Eu fico fazendo esse ir e vir, né? Na OAB Vai Escola, como eu falei desse enfrentamento pedagógico, é interessante quando a gente pergunta... Eu pergunto à molecada, né? Falo molecada mesmo, o diálogo com eles tem que ser papo reto, né? Correto. Pergunto para eles, o que são direitos humanos para vocês? O que vem é direito dos manos, né? O que vem na fala deles é que é algo para defender bandido. E quando a gente começa a explicar para eles, começa a dialogar com eles assim, peraí, democracia é um valor consagrado enquanto direitos humanos, né? Não há como falar de democracia sem falar de direitos humanos e vice-versa. O que é democracia? A gente discute com eles e a gente vai passando diversos temas que são afetos à vida deles, do tipo saúde. Explicar para eles, olha, se você tem uma cirurgia para fazer, emergencial, o STF já decidiu, STF esse que é atacado na nossa instituição, papel institucional fundamental, né? Tem críticas a serem feitas? Tem. Explico para eles, você pode procurar a Defensoria Pública. Se for um tratamento que é reconhecido pela Anvisa, você consegue através de uma ação judicial, tal. Ou seja, informação. E aí esse é o link, né? Veja, mencionei aqui 2 exemplos, democracia e saúde, mas tem tantos outros assuntos de direitos humanos que a gente conversa com a molecada. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz na OAB foi esse da Comissão OAB Vai Escola, estruturando, discutindo nas escolas, tal. Mas a gente pensava o quê, né? O que eu e meu grupo a gente pensou? Não, vamos fazer ações sociais nas comunidades. A Comissão de Direitos Humanos, a sua principal atuação hoje, né, é atuação em comunidades, realizando atendimentos jurídicos gratuitos e também levando cultura. Como assim cultura, né? O primeiro evento que a gente fez foi, preciso mencionar, no nome do colega aqui, né, uma liderança comunitária lá das Malvinas, o Dadal, né, o Luiz Cláudio. Assim, inclusive agora está iniciando uma festividade lá nas Malvinas. Enfim, são festividades locais lá que movimentam o comércio interno. Não vamos para estigmatização de droga, pessoal, por favor, né, de tráfico, etc. Vamos pensar que tem um comerciante lá que quer vender a cervejinha dele, quer vender o churrasquinho. Tem, sei lá, tem um comércio local que é movimentado, trabalhador. É gente trabalhadora, assim, indiscutivelmente, né, e que tem que ser respeitado, né? Por que a gente não estigmatiza assim a rave? Não tem droga na rave, né? Não tem traficante lá também? Enfim, esse tipo de trabalho é levar cultura para a comunidade. A gente, através desse contato, né, a gente conseguiu realizar esse primeiro evento em que a gente levou kickboxing, ou seja, esporte. Esporte também é cultura. Esporte também abre para o morador, abre para o jovem, para a criança principalmente, outras possibilidades de vida, né? Quantos atletas que a gente tem aí que vêm de uma origem extremamente humilde, né? Vem de uma condição que não teria outro horizonte, e que o esporte é uma porta para um sucesso profissional, para um sucesso social. Então a gente levou, graças a Jéssica, né? A Jéssica Moreira, que é uma professora de kickboxing aqui, que é minha professora, inclusive, né? Então você vai percebendo que eu vou sempre puxando as pessoas que estão perto, a gente tem que se ajudar, né? Então ela contribuiu pra caramba com esse evento. Eu tenho outro projeto para fazer com ela, já estou apurrinhando ela com isso. A gente levou kickboxing, a gente levou grafite também, né? E a minha pesquisa foi nisso, eu chamei os grafiteiros. Já aplica, né? Consegui o apoio, né, do Andrés da Arco-Íris para ele fornecer tinta. E aí ele deu tinta pra molecada, para pintar, e assim, arte, né? O grafite é uma galeria de arte a céu aberto. E a gente vê nos olhos das crianças assim, maravilhados com aquilo, né? Quem é meu interlocutor que faz esses grafites, o pessoal deve conhecer, né? Mais pra frente, quando você quiser dialogar sobre outros temas além do direito e tal, tem o Rota, não sei se você conhece o Rota, que faz umas frases pela cidade, né? Já vi as frases já. Não tem como, é inescapável, né? Ele desenha o Juvenal e bota a frase em cima, tá, sempre frases de impacto, né? E aí... Ele é esse camarada que contribui com isso. A gente vai amealhando, né? Acompanhando. A gente levou brinquedo lá para as crianças. Não brinquedo carrinho, não é isso. Mas pula-pula, cama elástica, tal, que a molecada gosta. Né? Bom. Isso para atrair o morador, reconhecer ali a OAB enquanto instituição, respeitada. Tem um respeito que a gente não tem ideia. E assim, quantas vezes que eu ouvi, nossa, nunca vi isso aqui. Não, eu tenho esse direito, a pessoa diz assim, eu tenho direito a isso, e a gente explica para eles, por exemplo, desde dúvidas de direito consumidor, até dúvidas do tipo previdenciário pra caramba, que aí eu patino muito, né? Pessoas com benefícios previdenciários que não conseguem, LOAS, BPC, um monte. Eu tenho direito a esse benefício? Sim, você tem direito. O Thiago é um que manja, né, de previdenciário, então ele me ajudou muito, né? Tanto quanto outros colegas. A gente fez já na Malvina 2 vezes e 1 vez na Nova Holanda. E assim, só complementando, e pelo que eu tô vendo, pelo que o senhor tá narrando,
A Comissão de Direitos Humanos, ele representando os advogados da OAB, ela consegue ingressar muitas das vezes onde o Estado não consegue, né? Então, acho que esse que é um papel que ela tem essa sensibilidade e essa aceitação da comunidade em si, digamos assim, né? Para ser claro, né? Eu não... Como a minha formação, eu falei que é interdisciplinar, o pessoal das ciências sociais costuma explicitar as coisas, né? George Simmel é um sociólogo chamado sociólogo do conflito, ele é o cara do conflito, ele fala bastante de como que os conflitos precisam ser explicitados para criar outra coisa. Aí você consegue ver outra coisa, né? Então, o que acontece? Infelizmente, né, o que chega normalmente nas comunidades é apenas o braço armado do Estado. Exatamente. E aí tem uma outra coisa. A OAB, a gente chega lá e assim, não tem o menor... E aí, novamente deixando claro, tem a menor pretensão de voto. Esse não é meu interesse, né? Não é o interesse da comissão. A OAB, a gente não tá... Assim, a minha formação foi toda gratuita. Eu não paguei um centavo pela minha faculdade. Então, estou retribuindo para a sociedade, estou falando de mim, tem outros colegas na mesma situação, né? Cada um com suas dificuldades, tal, com seus privilégios, essa palavra que está em voga, né? Mas contribuindo ali com a comunidade, levando uma outra face. Eu costumo falar nas palestras, o Thiago reproduziu esse discurso meu, ele não me deu o crédito, tá? Queria mencionar que não me deu crédito. Fala com ele aí, pô, doutor Thiago. Não me deu crédito. Eu costumo falar que existem comissões que fazem um trabalho para dentro da OAB. Por exemplo, prerrogativas, você mencionou. A comissão tocada pelo Dr. Fioretti. Sim, comissão de ética. Assim, um trabalho sensacional. Em breve a gente vai trazer ele aí também. Fioretti é muito bom, né? Um tema fundamental. A pessoa que vai advogar sem se apropriar do que são as questões éticas... Eu estou esbarrando direto, não tem problema assim, não. Não tem problema, não. Não se apropria disso daí e tal, assim, é bem problemático. Né? A gente vê isso aí na prática. Essas comissões, enfim, outras, né? A trabalhista, a comissão da OAB Mulher, tal, enfim, várias comissões, elas fazem trabalhos que são voltados para dentro da OAB, que são fundamentais. OAB Jovem, com mentorias, com oficinas, treinamentos, a ESA, por exemplo, com o Rodrigo Saggioro. Eu faço um trabalho que é para fora, que termina fortalecendo a imagem da nossa classe socialmente. Exatamente. Então, não sei se já passou por essa situação, você está no ambiente e aí quando fala assim, não, sou advogado, e a pessoa já olha meio ressabiado, né? Porque culturalmente, né, tem muitas piadas sobre advogado, infelizmente. Tem muitos advogados que fazem esse desserviço e tal. Então, eu penso que esse tipo de trabalho, principalmente pelo braço que eu mencionei aqui, levar cultura, levar educação, né? E eu acho que também, doutor, que o que acontece? Existe a Comissão de Direitos Humanos da OAB e existe também as ONGs de Direitos Humanos. E as pessoas, elas meio que associaram o interesse de cada instituição e meio que numa coisa só. Então talvez seja por isso que a sua comissão, né, a de Direitos Humanos, ela não vou falar que é mal falada, mas o pessoal tem uma interpretação errada sobre ela, né? Uma desinformação, né? Exatamente. Novamente, por isso que eu convido o pessoal a pesquisar as coisas, aprofundar e tal. Mesmo assim, a gente não pode também... com a categoria ONG, jogar todo mundo no lixo, né? Vou dar um exemplo. Um exemplo de organização não governamental, que a gente tem aqui uma associação, a APAI, né? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é terceiro setor, pessoal. Não é o Estado, né? Nem é uma pessoa física ali fazendo, é uma empresa, não está visando o lucro e desenvolve um trabalho aqui na cidade. Eu posso colocar em contato, a Nathalie, por exemplo, posso colocar em contato. Você desenvolve um trabalho excelente na nossa cidade. Um trabalho que, assim, na verdade, teve... Essa atuação com pessoas excepcionais, que lá são pessoas com deficiência intelectual e múltipla, né? Mas tem outras aqui que, infelizmente, com a crise financeira, a gente vê como que o capitalismo funciona nesse sentido, né? O capitalismo é sempre voltado para o que está produzindo. Pessoas deficientes produzem? Produzem, mas é difícil, né? Por exemplo, na APAI tem muitos ali com deficiências causam muitas limitações. Deficiência nem é a palavra adequada, né? Enfim, e aí a gente tem esses quadros em que, peraí, quando a gente está falando de direitos humanos, estamos falando disso também. Exatamente. Estamos falando da necessidade de o Estado prestar, através dessas ONGs e tal. Eu chamei a atenção disso para a gente não estigmatizar também, dizer assim, não, é tudo ruim. Não, a APAI também faz trabalho de direitos humanos, né? E eu queria destacar, dentro da OAB tem dois amigos, né, grandes camaradas que representam muito bem a advocacia, que aí eu acho que é a linha de frente mais difícil, né, na minha opinião. Porque direitos humanos, como eu falei, tem um rol enorme. O que mais gera comoção do pessoal são as discussões de minoria. Essa é o que mais... se vai ser menine, se é eu, o pessoal fica discutindo pronome, você entende? Só o gênero. Isso é um recorte que é pertinente, mas é um recorte de direitos humanos. Direitos humanos é muito mais coisa do que isso. Como, por exemplo, dinâmicas de violência estatal.
né? Ou seja, o Estado sendo violento, que infelizmente isso acontece. Maus policiais, deixar claro isso. O policial é um trabalhador, pessoal. Não vamos também estigmatizar o policial, a instituição polícia. Embora a instituição polícia tenha que ser repensada, né? Daqui posso fazer só um breve exemplo do que tem que ser pensado, né? Pessoal, conversem com os colegas de vocês que são policiais, policial civil, policial militar, policial federal. Conversem com eles, perguntem assim: olha, a polícia ela é toda igual para todo mundo? É a mesma coisa para todo mundo? Eu vou relatar a minha experiência na Polícia Federal, que é bem remunerada, que tem um prestígio social. Sim. Existem 2 polícias dentro da Polícia Federal. Existe a polícia dos EPAs, escrivãos, papiloscopistas e agentes, que ganham uma remuneração menor, que tem atribuições normalmente de execução, é pista, é rua, é fronteira, Tabatinga, enfim, é isso. E existe a polícia que é dos delegados, os deltas, né? E os peritos, que tem uma remuneração por vezes o dobro. Que o camarada, vou dar um exemplo aqui que eu acho que acontece bastante nas delegacias da Polícia Civil também. O camarada, ele tem 30 anos de experiência enquanto inspetor, enquanto agente da Polícia Federal, e aí chega um outro, imagina, 20, 30 anos de experiência. O cara sabe como é que é a rua, o cara sabe como é que é o trato lá dos procedimentos, a organização da delegacia, o cara sabe de ponta cabeça o trabalho dele, né? E aí chega um camarada recém-formado, com 3 anos de prática, e vai ser o chefe dele. Né? Eu tô dizendo que esse camarada não deve ser o chefe? Não tô falando isso. Tô falando que tem essa realidade que é muito problemática. O que mais a gente tem é um adoecimento de policiais. O problema da segurança pública, né, em termos de direitos humanos, no meu ponto de vista, é primeiro a gente reconhecer o policial como trabalhador. Trabalhador que adoece. Que o trabalho dele é ir para a linha de frente do pior problema da sociedade. Quem dialoga com os 2 colegas que trabalham com isso é a Mariana Rodrigues e o Rodrigo Mondego. Eles são procuradores da OAB, que recebem, através da nossa anuidade, olha a importância da anuidade, do serviço social prestado, né? Aí vou dar um exemplo concreto da atuação deles. Desde a chacina do Salgueiro, desde a chacina que teve no Jacarezinho. Quem primeiro entrou nessas comunidades após a chacina, lembrando, quem produz essa chacina, pessoal, assim, não tem como dizer que ali só morreu criminoso, bandido e tal. Nem dá pra dizer que só era inocente, né? Gente que não cometeu nenhum crime, não tava confuso. Nem dá pra dizer que todo mundo ali era bandido. E ainda que seja bandido, justificar assim a morte é bem complicado numa formação jurídica, tá? Estamos falando, acho que o público aqui é todo mundo jurista, né? Não há pena de morte na Constituição, tá, pessoal? Prevista. Exceto em caso de greve. Exceto em caso de guerra, né? Isso aí. Então, aí o Rodrigo Mondego e a Mariana Rodrigues, até são 2 pessoas, a gente vai trazer eles aqui em outubro. Eles estão organizando um evento, vai trazer eles em outubro. Vamos tentar alinhar para ver se... dá para fazer uma agenda aqui interessante, vamos né? Conversar sobre porque assim, eles têm diversos relatos interessantes que, na realidade, essas dinâmicas violentas do Estado, para que seja claro, é do Estado, é uma cultura que constitui a instituição polícia, né? E aí, o exemplo que eu falei da Polícia Federal também está na PM. Eu falei de um aspecto, um recorte que adoece o policial. Na PM, você tem uma realidade para os praças, mas não saiba bem, e outra realidade dos oficiais. Eu tô entendendo bem o que você está falando, porque eu tenho um irmão que é sargento da Marinha. Né? Ele tem terceiro sargento. Tem 11 praça, né? Sargento é praça. Então, ele tem 11 anos de Marinha, né? E lá é o seguinte, ele estava esse dia fazendo um preparatório para fazer a prova de oficial. Ele estuda muito. Eu falo que aquele ali que é o dedicado à família, o irmão mais novo. Eu até gosto de estudar também, mas ele é mais dedicado. Então, assim, ele lá dentro ele nem podia falar que ele estava fazendo um concurso preparatório para oficial, porque os mais velhos já iam começar a tratar ele mal. Eu falei, cara quer ser nosso chefe? Vamos começar a sacanear ele. Olha a cultura. Então, assim, quando você começou a narrar o que você falou, poxa, eu vi isso, meu próprio irmão falou isso comigo. Isso aí é o que é importante das pesquisas que eu mencionei, que as ciências sociais com o direito produzem. Quando a gente lê, quando a gente escuta o camarada que pesquisa essas coisas, peraí, tem isso mesmo. O que eu mencionei, uma pesquisa aí em relação à advocacia, voltando para a advocacia, né, que é a minha menina dos olhos de ouro, é a advocacia, isso, né? Correto. É um trabalho da Marília Garal, que é sobre a produção de provas, de testemunha na criminal. Ela acompanhou uma realidade acho que na Baixada Fluminense, não lembro direito o local, mas acompanhou a vara criminal tal, e observou como que era a valoração do depoimento na audiência. O público normalmente das audiências criminais, em especial ações de tráfico, qual é o público de testemunha? Né? É pedreiro, é marceneiro, é servente, é desempregado, é por vezes outro traficante, dona de casa, né? Dona de casa tal. E o peso, o valor que era dado infelizmente, nessa vara, em outras varas que ela acompanhou,
foi totalmente diferente quando chegou uma testemunha com a bolsa da Louis Vuitton e um anelzão com esmeralda, uma pedra enorme. A juíza foi stalkear a pessoa. Abriu o Instagram, foi atrás para saber quem era a pessoa. E disse, não, a bolsa era verdadeira. Tal. E aquele depoimento serviu para reverter o processo. Ou seja, uma condição social, olha uma pesquisa, e quem advoga na área criminal sabe como é isso. Como que é difícil a gente ter testemunho que vai ser... É sempre testemunho de conduta, né? Ah, a pessoa tem... Para a última fase da dosimetria... Normalmente é para isso, né? Não é sobre os fatos, não é? A palavra do policial é fundamental? É fundamental, mas existem outras testemunhas, né? A produção de prova ali no processo tem que ser consistente para o que a gente chama de verdade real, né? Do processo penal. Então, perceba, o exemplo que eu falei da polícia, isso vem, eu sei disso porque eu pesquisei sobre isso. Eu ouvi outros camaradas sobre isso, né? Não é meu tema especificamente de pesquisa, eu pesquiso violência em outro sentido, né? Mais da rua, tal, por causa do grafite, né? Mas a gente consegue relatar as coisas e normalmente a pessoa fala, cara, que mesmo isso acontece? Ah, então é por isso? Ah, isso é um problema? Muitas vezes a pessoa nem sabe que isso é um problema, né? Exatamente. Essa realidade das polícias é uma dinâmica, muitas vezes, de opressão. Cumpra-se. Ah, mas a ordem é... Cumpra-se. Né? Não tem uma possibilidade de autonomia, de progressão na carreira. Como assim um camarada ele entra como praça e ele chega num teto salarial que ele não consegue progredir, né? Então assim, e aí vou puxar agora voltando para a questão dos direitos humanos, né? E aí em relação aos direitos humanos, nesse tema que o Rodrigo Mondego e a Mariana tenho certeza que conseguem trazer aqui com mais consistência ainda, né? O camarada que faz o discurso, os camaradas, do bandido bom é bandido morto, que muitas vezes eu vejo alunos nas escolas, novinhos, falando essa mesma coisa, alunos de comunidade que não percebem que esse discurso legitima a colocação desse trabalhador polícia, numa situação de risco, em que ele está ali vendo toda uma realidade extremamente arriscada para ele, e ele eventualmente efetua um disparo que vai alvejar uma pessoa, recentemente outra criança, né? Essa lógica de transformar trabalhador em assassino, eu acho terrível. Entende? Ou seja, a gente só caminha para enfrentar os problemas de segurança pública através do braço armado. Isso. Né? Cadê o investimento pesado em cultura, por exemplo, em esporte? Né? Eu, particularmente, não vi nas comunidades que eu tenho transitado. Doutor, uma certa vez eu vi uma reportagem que lá na praia de Copacabana, lá tem muito isso, né? Fincaram ali cruzes na areia, né? Mas foi um movimento pela quantidade de policial que tinham sido mortos com a ONG que fez de direitos humanos. E tinha uma placa que me chamou a atenção, nunca mais esqueci disso. Fala assim, direitos humanos não tem lado. Entendeu? Então, assim, isso aí foi algo que me chamou a atenção, justamente para tirar essa mentalidade que os direitos humanos, tanto a comissão da OAB quanto alguma ONG, protege bandido, vagabundo, delinquente que morre, né? Então... Perfeito. Aí vejo o desconhecimento, né, Luan? Excelente a sua fala, você não tem ideia do... Porque, assim, essa é a questão... pedagógica que eu falei. Trazer informação as pessoas verem. Não tem como não mencionar, desculpa, não tem como. Eu nem sou dessas pessoas que ficam dizendo Marielle vive e tal. Eu não sou essa pessoa, não é meu perfil, né? Mas, por exemplo, quando ela faleceu, essa vereadora, que foi assassinada, né? Rolou um monte de notícia dizendo, e aí com as frases, né? Cadê os direitos humanos? Não sei o quê. Eu tô pegando um exemplo de uma pessoa que faz um trabalho legislativo de enfrentamento de direitos humanos. E começaram a divulgar a imagem de 2 policiais que haviam sido mortas na UPP. Eu lembro disso. Né? Cadê que ela falou disso? Nunca falaram disso. Cadê os direitos humanos para falar disso? A dissertação de mestrado da Marielle era sobre essas policiais. Caramba, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Nem eu sabia. O mandato dela, assim como outros, a gente tem que pesquisar quem de fato está prestando assistência aos policiais. Exatamente. Né? Por exemplo, a minha comissão me coloca à disposição para os policiais que precisam de assistência jurídica, por exemplo. Óbvio que em caráter informativo, né? A gente não pode captar cliente através disso. Estou falando em caráter informativo, né? A Comissão de Direitos Humanos está à disposição das forças policiais, forças de segurança daqui para isso, né? Para a gente se articular, por exemplo, vou dar uma ideia, né? Sou conhecido lá pela Catarina, sempre fala que eu tenho as ideias, né? A Catarina lá da Estácio, né? Por exemplo, por que a gente não consegue articular em Macaé, enquanto políticas de direitos humanos, assistência psicológica para os policiais? Não dá? Acho que dá. Nós tem recurso, um contrato temporário, a gente consegue articular isso nesse tipo de procedimento com assistência jurídica também da Comissão de Direitos Humanos, do Poder Público. Aí quem estiver ouvindo, tiver essa disponibilidade para pensar efetivamente na segurança de Macaé, né? Estou falando de segurança pública, né? O policial que está adoecido,
Deve conhecer bem. Você tem um irmão que é milico, né? Então deve conhecer muita gente que é também que está nas forças policiais. Que tem gente viciada em Rivotril, Convence, né? Esses remédios todos. E que não tem uma assistência psicológica para dar suporte a essa medicação, o camarada fica dependente. Índices de suicídio altíssimos na polícia. Por que a gente não consegue articular aqui para ter assistência psicológica para esses camaradas? Um contrato temporário de, sei lá, 12, 20 psicólogos que tem em Macaé, aqui em Macaé tem profissionais para isso, né? Para fazer um atendimento para quem tiver interesse, não compulsório, né? Mas o atendimento, tenho certeza que as corporações vão ter interesse nisso. Desde a guarda, né? Que seria a atribuição mais municipal, à Polícia Federal, que seja, né? Embora a Polícia Federal tenha recurso para bancar. Porque aquele negócio, né, doutor? Se a gente vê um mau cidadão, quando eu falo mal, estou falando questão até de saúde, né, psicológica, a gente vê um mau prestador de serviço, um mau policial, um mau servidor, um mau garantidor daquilo que ele deveria fazer. Exatamente. Então a gente tem que saber distinguir também essa questão aí, né? Tem muita gente que, estou aqui defendendo, não, estou falando que muitos policiais são colocados nessa condição de estressante, tem a mídia em cima dando pancada, né? Então assim, tem os excessos, concordo que tem, mas a gente tem que saber ponderar, né? Esses excessos são tratados, como eu falei, né? A gente tem que olhar para a cultura institucional, a gente tem que olhar, e essa cultura tem que ser trabalhada. Como que se trabalha isso? Educação não tem outro caminho, né? A gente tem, hoje em dia, a gente tem muitos debates que resumem os problemas complexos a respostas simples e erradas, né? Problemas complexos têm soluções complexas. Exatamente. São várias ações. É o exemplo que eu dei aqui de saúde mental que vai resolver? Não. Mas isso é uma política que pode ser prestada, que pode ser desenvolvida, né? Eu estive recebendo aqui, umas semanas atrás, o doutor Daniel Carvalho, presidente da Comissão Criminal, e na ocasião, a gente falou sobre a implementação das câmeras de vídeo monitoramento em São Paulo. E a redução de agressão policial caiu mais da metade, né? Então, assim, você vê que tem algumas medidas que funcionam, né? Sim, essa foi uma medida tecnológica, né, que teve seu impacto. Óbvio que a gente tem que ver a longo prazo. Sim. A gente não pode se precipitar achando que achou a solução, mas é um horizonte interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu me interesso pelo tema. Deu pra ver que eu me interesso pra caramba pelo tema, né? Então, assim, ouvi alguns colegas, alguns policiais, né, alguns pesquisadores sobre o tema que também apontaram pro quê? Peraí, a câmera tem também um papel de uma certa exposição da intimidade do policial, né? Então, como é que fica, qual o limite disso, né? Da intimidade dele, do que ele tá na viatura conversando, né? Óbvio que isso tem que ter muito cuidado. Eu não estou aqui dizendo para não ter câmera, né? Não estou falando isso, né? Mas, assim, tem que haver um certo controle em relação a isso, um cuidado, porque teve esse impacto indiscutivelmente, né? Mas a gente está falando de um trabalhador. Eu não sei se já teve a oportunidade de trabalhar, eu já tive, infelizmente, trabalhar num lugar que tinha uma câmera o tempo inteiro me vigiando. Também isso gera um estresse muito alto. Gera um constrangimento, né? Constrangimento. No final das contas, né, a gente está pensando na instituição lá, tal, tem muitos setores da sociedade que tem que ser ouvidos sobre esse tema, mas eu acho que o principal é também pensar em outros caminhos para o enfrentamento de segurança pública. Minha fala eu vou terminar sempre voltando para isso, porque eu vi isso nas comunidades. Eu vejo isso, né? Em que sentido que eu vejo? O como que a comunidade é sedenta para outras coisas. Né? A música O Homem na Estrada, né, do Racionais MCs fala basicamente disso, né? Qual é aquela realidade que tem ali? Eu sou fã do Racionais, né? Então, assim, toda uma bibliografia ali na produção, vou dizer literária, né? Os textos dos raps contidos lá no Racionais ensinam muito pra gente sobre a realidade da periferia, né? Entendi. Cocaína é acessível pra todo mundo, a arma é acessível a quem quiser, né? Eu quero uma realidade dessa? Eu não quero uma realidade, eu quero que seja acessível o quê? Não só futebol chega, né? Mas eu quero que seja acessível também uma luta, eu quero que seja acessível um curso de inglês, né? Por que não, vou usar a palavra que a pessoa estigmatiza, né? Mas por que o favelado não pode falar inglês? Porque não pode ter uma parceria público-privada que viabilize formação para várias crianças na comunidade. Que aí vem o ponto que eu falei do enfrentamento policial, né? Que coloca o policial numa situação de risco, é a vida dele, ele tem família, né? O que mais você vê em comunidade é criança na rua. Exatamente. Você vê criança brincando na rua. E é nesse local que a gente chancela a entrada delas, né? No quintal delas. O Djonga, não sei se você conhece o Djonga, que é um rapper conhecido. Não ele fala, né, pela religião dele, né, de religião de matriz africana, ele fala: cada tiro de fuzil é uma lágrima de Oxalá. Pensa nisso, né? Palavras fortes, né? Vamos lá, normalmente o pessoal articula esses discursos junto com o discurso religioso. Né? A gente tá falando de morte. Entendeu? Vida. Em primeiro lugar, né?
nem em primeiro lugar como dando preferência nisso, desses trabalhadores e do morador. Morador, assim, quem é realmente envolvido e a gente vê nas comunidades é uma fração. Doutor, agora pra gente já estamos caminhando pro fim, passa tão rápido, né, rapaz? Eu falo com força, eu falei. Não, mas isso é bom. Agora, o seguinte, de uma forma mais macro, né? Não precisa entrar no artigo 5º ali, naqueles 78 ou 76 incisos ali. Eu não decoro essas coisas não, não, né? Artigo 5º, quando eu fui professor fui aluno, desculpa, da professora Catarina, ela falou, estuda o artigo 5º. Né? Então, assim, não precisa entrar a fundo, né? Mas de forma macro, o que seriam os direitos humanos? Tirando a ideologia política, de lado, de direita ou de esquerda, o que seria para as pessoas ter uma visão do que seria isso aí? Fala pra gente. São garantias, direitos básicos, fundamentais, que qualquer cidadão, pelo simples fato de ser humano, ele tem. Entendi. O camarada ele é estuprador. Sim. Eu vou me somar à galera que vai ter desejo, né? Eu vou ter o desejo de dar paulada nesse caboclo. Tamo junto, assim, eu tenho esse desejo, mas tem uma distância entre o desejo e a gente chancelar isso socialmente, culturalmente, como algo que a gente deva fazer. Então, porque aquele camarada, por pior que ele seja, ele ao fim e ao cabo, ele é ser humano. E a gente, enquanto sociedade, pensando no Estado, a gente consente isso em outros lugares, e aqui na nossa realidade já mostrou os resultados, né? Aí só um exemplozinho, né? Quando começou a pandemia, isso eu falei em sala de aula essa semana, né? O presidente francês, começou a pandemia, o presidente francês lá, o François Macron lá, ele disse o quê? Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Nós estamos em guerra contra o inimigo invisível, né? Falando do vírus. Mas eu fiquei preso no estamos em guerra. Porque assim, os números que a gente tem de morte, os números desse tipo de evento, de crianças que se perdem, né? E aí a gente está falando também de suicídio, e aí questões de saúde também são questões de direitos humanos, né? Tô falando de adoecimento mental mesmo, depressão, isso também é uma questão de direitos humanos, porque são garantias básicas. O Brasil vive uma guerra civil, né? A gente só não fala explicitamente, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente está falando de direitos humanos, esse tema tenho muito carinho por isso, né? É o que? A gente explicar para as pessoas que quando ela está dizendo que ela é contra os direitos humanos, ela está dizendo que ela é contra os direitos que ela tem, pelo simples fato de ela ser humana. Renunciando àquilo que ela... Que outros lutaram pela e lutaram muito. A gente tem um histórico internacional que, assim, os direitos humanos não vieram à toa, né? A gente teve uma experiência do Holocausto, pessoal. Exatamente. E tem muita gente até hoje, infelizmente, né? E é o campo científico que enfrenta isso. Do Holocausto, olha o que eu tô falando do Hitler, tal. Tem gente que faz revisão histórica disso, que diz, não foi o Holocausto do judeu, não. Foi o Holocausto dos alemães. Aqui no Brasil teve um julgado envolvendo Siegfried Ellwanger, camarada lá em Santa Catarina. Tem um julgado, se quiser eu forneço e tal. Ele estava publicando, Santa Catarina, o cara é brasileiro, pessoal. Ele, diante de qualquer alemão ariano, né, ele vai ser um latino lixo. Mas o camarada estava publicando, esse Siegfried Ellwanger, vários textos, vários livros de conteúdo antissemita. Ou seja, que fazia um revisionismo histórico e ainda apontava para a culpa dos judeus. Olha que loucura isso. Enfim, aí essa é uma... Como que é importante a informação sobre isso. Para combater a desinformação sobre direitos humanos, é informação, não tem outra saída. Eu tô morando em Rio das Ostras tem poucos meses. E hoje eu estava vindo de carro, né? Escutando rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, né? Eu gosto de ler jornal também, mas tenho preguiça de ir na papelaria e comprar na banca. Mas eu gosto de ouvir rádio. E nessa rádio coloca os áudios dos ouvintes, né, para que falem alguma coisa. E teve um ouvinte que desejando, sextou, vambora, é dia e tal. E no final ele fala assim, gente, não se esqueça, hein? O meu direito começa onde o seu termina, o seu termina onde o meu começa. Eu fiquei pensando nessa frase e eu queria te perguntar, o que você acha dessa frase? Enfim. Difícil, né? É difícil porque principalmente. Mas eu gosto, assim. Eu faço isso com meus alunos, entendeu? Eu gosto de fazer. Se tem aluno assistindo, né? Espero, né? Que já deve ter dormido até essa altura, né? Como dormem na aula, né? Enfim, eu vou fazer uma brincadeira pra ver se não dorme, não sei se adianta, né? Às vezes não adianta. Mas assim, infelizmente, a realidade não se rende às nossas abstrações. Entende? Essa frase aí, abstratamente falando, a pessoa pode dizer, com certeza, né? Mas quais que são esses limites? O limite ele é estabelecido como? Onde começa o meu, começa o seu... Tá, como que é isso, né? Envolve um acordo, envolve diálogo, envolve comunicação. O autor que discute esse negócio de comunicação para o direito chama Jürgen Habermas. Ele tem um texto que é Democracia e Faticidade, né? Esqueci o nome do livro, é Direito e Democracia, entre faticidade e validade, essa discussão dele. Ele fala da comunicação como um meio para dar consistência para o sistema jurídico.
Porque o sistema jurídico ele nada mais é do que um produto de um consenso social. Só que a gente sabe que na prática é um consenso de uma elite. Não é o morador da Malvina que é ouvido, que é escutado para pensar, peraí, como é que eu quero a política na minha cidade? Entende? Então, do meu ponto de vista, para entender esses limites entre onde começa o meu, inicia o seu, tal, é diálogo, é comunicação, é dar voz, é dar espaço, é a gente ter espaços como esse que você está viabilizando aqui, de divulgação, assim, fiz um esforço aqui de fazer também a divulgação científica, fundamentada e tal, e não só disso, mas principalmente da OAB enquanto instituição, que exerce esse papel na cidade já há bastante tempo, por uma fundação de um advogado que tem que ser louvado, Ronaldo Linhares. Ele foi responsável por trazer a nossa 15ª subseção. Isso não é bobeira, pessoal. E assim, como eu falei, repeti várias vezes que eu tenho orgulho disso. A gente tem que ter orgulho das conquistas, né? Eu só consegui advogar, tal, eu falei que não tinha ninguém na família, mas eu tive algumas pessoas que me ajudaram. Por exemplo, né, como exemplo, o Epifânio, não sei se conhece o Marco Aurélio Epifânio. Ele é pai de um amigo meu, ele é trabalhista, e ele me auxiliou em alguns atendimentos no início. Atendimento, você não sabe como, né? Para quem está começando a advogar, está se formando, procura um camarada mais experiente para te auxiliar. Me cobrou 1 centavo. Né? Dr. Rubem, né? Ele é falecido hoje, né? Um grande advogado aqui em Macaé, pai de uma colega de classe também, da Rutinha, né? Ruth, aqui Rutinha, para quem é mais íntimo mesmo, ela admite, né? Assim, ele me cedeu a sala para eu atender, sem cobrar 1 centavo. Né? É um suporte, né? Um suporte diferente, assim, você tem uma estrutura para um atendimento, embora a OAB tivesse, lá também tinha, ele atendeu algumas vezes comigo, ele falou, Mohamed, cliente é difícil, não precisa me dar 1 centavo, eu ajudo. Então, assim, essa lógica de uma cooperação, penso eu que a OAB simboliza isso. Um trabalho de classe pra gente, todo mundo ganha. Na real, todo mundo ganha. Perfeito. Doutor, e pra gente encerrar, eu faço sempre essa pergunta pros convidados aqui, né? O que esperar do nosso judiciário, da nossa advocacia aí pros tempos futuros aí? Qual a sua expectativa ou sua esperança do que aconteça aí? A gente, primeiro eu vou falar em relação ao judiciário, né? A gente está vivendo uma crise do judiciário, penso eu. Crise, perceba, eu não estou usando no sentido de decadência. Estou usando no sentido que um autor chamado Marcel Gaucher, ou Michel Gaucher, não estou confundindo o nome dele, né? Ele tem um texto que é Democracia de uma Crise a Outra. Ele chama a atenção que crise significa muito mais transformação. O judiciário, que durante muito tempo, principalmente durante a ditadura, ficou meio relegado a um canto, ele assumiu um papel protagonista nos últimos tempos. Eu vou dizer assim, nos últimos 15 anos, né? Quem fala sobre isso é o professor Christian Lynch. Tem até um podcast sobre isso. Salvo o Melhor Juízo, é o nome do podcast. Muito bom. Gilmar Mendes deu entrevista nesse podcast. Então, assim, ou intocável, né? Gilmar Mendes deu entrevista nesse podcast. Então, olhando para o judiciário, ele fala sobre isso. De uma ascensão e um certo fastígio, chegou um limite e está vivendo um certo declínio dessa modificação. Teve um protagonismo e hoje está tendo um outro papel. Ainda muito complicado, né? A gente tem que tentar encontrar qual é esse lugar. E a democracia é feita disso, né? A democracia é feita dessas disputas simbólicas, dessas lutas, né? Aí eu falei do judiciário. Em relação à advocacia, penso eu que a gente tem que se perguntar, nós enquanto classe, a gente tem que se perguntar o que nós queremos para essa advocacia? Como que a gente pode contribuir com essa advocacia? E a OAB, ela entra nesse papel, no meu ponto de vista. Sim. Por quê? Eu tenho problema com custas. Beleza, quem consegue modificar isso, quem tem um papel interessante nisso, é a OAB. Eu tenho um problema de prerrogativas. É a OAB, pessoal. Eu preciso de suporte, formação. A OAB é esse lugar, né? Então, para a advocacia, penso eu que o enfrentamento, luta, é da advocacia, então isso não vai mudar, mas eu acho que a gente tem que desenvolver uma consciência de classe, essa expressão que está meio perdida, né? Certo. Mas assim, uma consciência de classe enquanto advogados. Na verdade, é meu desejo muito mais do que eu acho que vai vir. Entendi. O desejo, o meu trabalho é nesse sentido, né? Por isso que eu uso o bottom. Uso o bottom mesmo para representar, tá representando os lugares a OAB. E aí eu tenho que ter cuidado no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. Porque ali o advogado, o presidente da comissão não sei o quê. Né? Tem que ter um cuidado, uma responsabilidade. Né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Se quiser deixar aqui suas redes sociais, seu e-mail, seus contatos aí, né? Eu falo que eu sempre, né, a gente tem que ter muita cautela na nossa publicidade, né? Respeitando o código de ética. Então, fala, quiser deixar suas redes sociais, seu e-mail, caso alguém queira entrar em contato aí, ver seu trabalho, fica à vontade aí pro público. Em especial, eu vou divulgar, né, as 2 comissões, né? A comissão OAB vai à escola, quem tiver interesse. Óbvio que tem que ter um perfil, assim, né? Não só de oratória, mas para contribuir em outras áreas, que a comissão tem algumas áreas.
áreas, né? A OAB vai à escola, quem quiser é só me procurar, né? Mohand, não é difícil, né? O nome é Mohand, se botar lá vai aparecer, não tem tanto problema. E a Comissão de Direitos Humanos também precisa de suporte, principalmente de colaboradores, até de doações, assim. Não vou divulgar Pix, não é assim que funciona, né? Vamos fazer um evento, olha, a gente precisa disso, daquilo, outro, tem como colaborar, tem parceiros para isso, e aí a gente divulga, se for o caso, né? Como parcerias com a AB. E aí, assim, Luan, agradecer muito o convite, assim. Penso eu que essa contribuição você vai ver daqui a um tempo, né? É aquele plantar, né? Você está plantando um trabalho aqui, na minha opinião, fundamental para a advocacia no interior. A gente sabe que na capital, e aí vem para o pessoal o convite, né? Vamos valorizar as produções locais, né? Desde artistas, como empreendedores, como essa iniciativa aqui dentro da advocacia, isso é fundamental para a gente. Porque se cresce o capital aqui, pessoal, quando eu tô falando de capital, não é só dinheiro, não. É capital simbólico também, cultura, enriquecimento intelectual, tal. Se cresce aqui, a gente está ganhando, a cidade está ganhando. É o seu pai, a sua mãe, é seu filho, assim, a nossa classe. Então, assim... Agradecer pela sua iniciativa, pelo convite, né? E estamos à disposição, precisar de qualquer coisa. Eu agradeço. O Instagram é qual? É Mohand, Mohand, _GA. Então tá, ó, só uma dica aí, caso vocês queiram encontrar, né, se for difícil o nome, né, Mohand? É lá no nosso podcast, na nossa página no Instagram, né, Direito em Pauta Podcast, a gente tá seguindo exclusivamente quem participa do podcast, justamente para ficar mais fácil, pra gente saber quem já veio, né, claro, tem mais uns 2 ali, outros que ainda não vieram, mas estão para vir também, mas assim, caso vocês que estão nos assistindo queiram encontrar o Instagram do Dr. Mohand, né, tá lá na nossa página Direito em Pauta Podcast, tá bom, doutor? Obrigadão mesmo. Pessoal, então esse foi mais um programa aí, Direito em Pauta Podcast, nosso podcast jurídico, gravado diretamente de Macaé, dos estúdios Macaé Podcast. Mais uma vez, muito obrigado a cada um patrocinador, cada pessoa que nos assistiu, que tem compartilhado, que tem divulgado. Deixa um convite aqui, ó, siga a nossa página Direito em Pauta Podcast e também Macaé Podcast no Instagram. E temos também um canal no YouTube, que é o macaé.podcast. Ativa o sininho para que você receba notificações de programas ao vivo, de vídeos postados ali. Então você vai ficar por dentro de toda a programação da nossa grade de eventos aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima semana aí. Uma boa noite. A maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado!